Queridos irmãos, muito boa noite na gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração. Esta palavra é exclusivamente para servos de Deus que esperam o grande dia. A voz do atalaia, a voz do avisador. Já estamos dentro de um ensaio, praticamente em todo o mundo. Para entrarmos em uma loja, em um mercado, em um departamento, precisamos estender a mão para tirar a nossa temperatura. Ou então estarmos de máscara, porque senão não entramos nem para comprar um pão. Deus sabe como fazer as coisas. Ele está no controle de tudo. O mundo está passando por um ensaio. Mas aqueles que lêem a palavra de Deus, é revelado a eles o que está para acontecer. O Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, antes de ir para a glória, ele disse aos seus discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo. O evangelho precisa ser pregado. O evangelho precisa ser acreditado. Porque está escrito no livro de Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? A quem manifestou-se o braço forte do Senhor? É necessário ouvirmos a palavra de Deus pregada. O Espírito Santo, nesses últimos dias, faz um convite a todos nós, servos e servas de Deus, para pregar a palavra. A palavra de Deus precisa ser pregada com firmeza, com seriedade, porque a palavra de Deus, ela é suficiente. Quando pregada, quando acreditada, ela traz perdão ao ser humano, traz justificação, traz a paz. E Jesus Cristo disse: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, e nem se atemorize. Foi Jesus Cristo, através do sacrifício da cruz, que comprou seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. E a multidão de comprados pelo sangue de Jesus está em toda a terra. O conselho da palavra para nós é esse, para continuarmos firmes, arraigados nele, vencendo as lutas diárias, as tribulações, as tentações diárias. Porque ele disse: no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem 3 campos de batalha que precisamos vencer. Primeiro, os demônios. Sobre eles a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. Porque a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E como resistiremos o diabo?
simplesmente é temendo e obedecendo a Deus. Porque aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Outro campo de batalha, o mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Aceitemos a Jesus Cristo pela fé, mas temos inimigos particulares para vencer. E qual é o nosso maior inimigo? Além dos demônios, além do mundo, somos nós mesmos. Porque Jesus Cristo disse, todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Somos lavados, comprados pelo sangue de Jesus. Mas temos de lutar contra a nossa natureza diariamente. Lutar contra a presunção, a arrogância, a malícia, a lascívia e muitos outros inimigos temos de lutar diariamente. O Senhor Jesus Cristo ama o pecador, Ele não ama o pecado. Ele te ama porque você é um ser humano. Ele não ama nós por sermos crentes, mais do que você, não. Ele ama todos nós por sermos humanos. Dentro de nós tem uma eternidade. E é por essa eternidade que Jesus Cristo se ofereceu na cruz do Calvário para nos resgatar. Graças a Deus por aqueles que deram crédito na pregação da palavra. Graças a Deus por aqueles que acreditaram na pregação do Evangelho e aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque no momento em que aceitemos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, cumpriu a profecia que diz em nossa vida: amado, agora somos filhos de Deus. 1 de João, capítulo 3, se não me falha a memória. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Essa é a nossa maior esperança, de vê-lo como Ele é. Por isso estamos lutando diariamente para continuar de pé diante dEle, vencendo a corrupção desse mundo, vencendo as drogas, o aborto, as falcatruas, os roubos, a mentira, a lascívia, a glutonaria, o homossexualismo, a prostituição, o adultério. Porque todos esses males impedem o ser humano de ver e de ir para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 9, vamos ver o que diz. 1 Coríntios, capítulo 6 e o verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus.
Por isso precisamos ter Jesus em nossa vida. Louvado o nome do Senhor. Vamos ver também no livro de Efésios, capítulo 5 e verso 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não vamos nos enganar com palavras chulas e vãs. A palavra de Deus é simplesmente pura e poderosa. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos dos corações humanos. E ela penetra até as juntas e medula. E é apta para discernir as intenções do coração humano. Porque o coração humano em si, ele é enganoso. Por isso o coração precisa ter Jesus, para que se cumpra a palavra profética que diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Louvado o nome do Senhor. Graças a Deus, milhões e milhões e milhões em toda a terra aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Perfeitos ainda não somos, mas aquele que é perfeito está em nós, trabalhando em nós. E Jesus Cristo disse: meu Pai trabalhou e eu trabalho até agora. A maior bem-aventurança que nós, servos de Deus, estamos aguardando é o arrebatamento da igreja. E Paulo chegou a dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Olha o que ele disse. O apóstolo Paulo: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tanto mortos como os vivos serão transformados e arrebatados para estar com o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo que em nós opera, que está sobre a igreja de Deus, ele está afinado no diapasão de Deus. E quando a trombeta de Deus soar, ele ouvirá. E ele arrancará a igreja da terra com força. Assim como a águia, ela vê a sua presa e ela desce com as garras na sua presa e as arrebata, o Espírito Santo fará isso com a igreja. Em muito breve, meus irmãos, as TVs do mundo todo, aqui no Brasil, Globo, SBT, Band, Rede TV, Record, no mundo, CNN e muitas outras, Televisa e muitas outras, vão dar a notícia
em tempo real. Acabou de acontecer nesse momento. Milhares e milhares de pessoas acabaram de desaparecer. Ficaram as roupas aqui. Os repórteres ficarão atribulados com tantas notícias. Esse é o grande momento que a igreja será levada. O trânsito vai parar. As alamedas vão parar. As grandes avenidas vão parar. Os aeroportos vão parar. Os policiais não vão vencer as ocorrências. Os bombeiros não vencerão as ocorrências. Gritos, desespero. O Dia Internacional do Pânico está acontecendo. Para quem ficar aqui, será o dia do Senhor, o dia terrível de treva, de densas trevas, que a Bíblia já diz. Choro, desespero, angústia, lamentações dos povos, das nações. Os desviados estarão chorando amargamente. Muitos vão lembrar dos pais, dos avós, dos irmãos, das irmãs que lhes falaram de Jesus Cristo e eles não quiseram aceitar. Fizeram pouco caso. Mas neste grande dia, as atenções praticamente do mundo todo se voltará para os céus. Porque infelizmente muitos desviados ficarão, muitos. E haverá duas grandes colheitas. Duas grandes colheitas. O arrebatamento para a glória de Deus. E no momento do arrebatamento, milhões e milhões e milhões de carros, ônibus, em várias partes da terra, batidos, com corpos mortos dentro. Satanás também terá a sua colheita. E a multidão que ficar estarão em desespero, chorando e gritando. Dura será essa realidade. Os repórteres, pensando que estão dando furo de reportagem único, mas vão perceber que é a reportagem do mundo inteiro, de todas as TVs, que estarão falando ao mesmo tempo. Para você, servo e serva de Deus, que aceitou a Jesus Cristo como único suficiente Salvador da sua vida, o conselho da palavra é esse. Em todo tempo estejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O conselho da palavra é esse para você. Hebreus capítulo 3. Pelo que, irmãos, santos e participantes da vocação celestial, considerai a Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, sendo fiel ao que constituiu. E quem constituiu Jesus como apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão? Deus. Sendo fiel ao que constituiu, como Moisés foi em toda a sua casa, fiel. Deus está usando os seus servos, os seus profetas, para avisar a igreja.
É claro que estas mensagens sobre arrebatamento, na maior parte, não é muito bem-vinda. Porque a igreja hoje, a maioria, estão acostumados apenas com mensagens de autoajuda, de prosperidade, da chave, do carro, de cura, de libertação. Mas o âmago do cristianismo, o âmago da mensagem, é santificação do corpo, da alma e do espírito, para nos encontrarmos com Jesus Cristo. E está muito perto. Estamos dentro de um ensaio já. Os milhões e milhões, por que não dizer bilhões e bilhões de seres humanos, precisa estender a mão para tirar a temperatura ou usar a máscara. Já é um ensaio para quando? Para que quando a marca da besta chegar, o povo já esteja ensaiado. Mas o povo de Deus apenas está ensaiando, mas não passará por isso. Porque os fiéis servos de Deus, está escrito sobre eles. Apocalipse capítulo 3 e 9. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. A igreja será guardada. Em outras palavras, a igreja será levada. E quando eu estou falando igreja, eu não estou dizendo a sua denominação, a minha. Não. É a igreja de Cristo que está sobre toda a face da terra. Porque ele comprou seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas. Foi ele, Jesus Cristo, quem as comprou pelo seu precioso sangue. Que Deus os abençoe. Compartilha, queridos irmãos, as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Se inscreva nesse canal. Dê um like, nos ajude a passar o evangelho para frente. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.